Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados. Ó, deixa eu ver aqui se o áudio tá funcionando certinho. Por ela amados, nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, cuja vitória. Que isso, o pai canta demais, tá maluco. E aí, galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Lucas Gomes, e se você tá chegando agora aqui, já se inscreve, dá o like aí. Eu garanto pra você que este canal vai agregar muito na sua vida, mas hoje eu quero ir direto ao ponto. O assunto de hoje é Exército Brasileiro. Eu vou trazer pra vocês alguns aprendizados, algumas lições que eu tirei do Exército e eu quero compartilhar contigo, jovem. Você que está do outro lado dessa tela, não sei em que momento que você está da sua vida, se você está cogitando servir o Exército ou se você acabou de ingressar, porque eu estou gravando esse vídeo em abril. Isso significa que nós já temos os recrutas desse ano, já estão dentro do quartel. E se você está dentro do quartel, eu vou te passar algumas dicas aqui, vou pagar o bizu para você conseguir sair bem desse negócio, não só em termos de Exército, de carreira militar, mas que você tenha uma vida muito mais feliz, no final das contas, que eu acho que é isso que importa, né? 2025 agora vai fazer mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu saí do quartel, tá? Bem por aí. Já tem um tempinho, então é por isso que você está neste vídeo me vendo com uma cara de quem tá dormindo bem, né? Dormindo bem, com barbichinha, cabelinho, não sei o que, todo óculinho. Não tem cara de militar esse cara, né? Jamais. Mas eu peguei uma foto aqui da época que eu servi o Exército, olha só. Este aqui é o Lucas Gomes do Exército, olha só que cara feio, bicho. Eu tava pesando nessa época aqui 64 quilos, mais ou menos. Olha a finura do braço. Dá uma liga. Isso aqui é uma munição de .50. Isso aqui que tá comigo. Foi o dia que eu atirei de .50. A munição da .50 tem uma espessura maior do que a do meu braço. Fato. Hoje não tá muito diferente. Na verdade, eu dei uma engordadinha, tá? Hoje eu tô pesando ali os meus 75 quilos. Mas nada que é preocupante, não. Quem me vê na rua ainda acha que eu sou magro. Eu sou meio magro falso, sabe? É uma coisa meio... Enfim. Bom, vamos lá. Vamos ao tema principal desse vídeo aqui, que eu não gosto muito de ficar falando sobre o meu peso. Enfim, Exército Brasileiro. Talvez você que esteja aí do outro lado, talvez seja um homem que tá assistindo esse vídeo, eu imagino, né? E eu me lembro muito bem da época que eu estava prestes a servir o Exército. A verdade é que eu esqueci de me alistar quando eu fiz os meus 18 anos. Eu tava na faculdade, tava trabalhando, e eu acabei meio que ignorando isso, sabe? Eu realmente esqueci de me alistar. Então eu deveria ter servido no ano de 2018 e eu servi no ano de 2019, ou seja, eu era refratário. E quando eu falo pra galera que eu era refratário, né? A galera fala assim, serviu por causa disso. Na verdade, não. Na verdade, a galera queria me dispensar lá. Na época, eu lembro que eu ia fazer as entrevistas e eu tinha grandes características pra sair do programa, né? Por quê? Porque eu era o filho mais velho, minha mãe era mãe solteira, eu tava na faculdade, eu cursava direito na época e eu tinha um emprego. Então, eu tinha grandes chances de ser dispensado. E, pra ser bem sincero, eu nunca dei motivo nenhum, assim, pra galera encarnar comigo e querer me jogar dentro do Exército. Eu comparecia em todas as entrevistas que eles me chamavam lá, enfim. O fato é que eu pedi pra servir. Eu servi aqui no quartel de Jundiaí, no 12 GAC, e eu me lembro que dos 84, tá certinho? Das 84 pessoas que estavam na minha bateria, eu lembro que umas 3 pessoas queriam servir, mais ou menos. Era eu, o Moreira, o Giulice e o Bresque, eu acho. Se não me falha a memória, era só isso. Todo o resto queria ir embora do Exército. Todo o resto, ninguém queria servir, ninguém. E eu sempre fui um cara muito curioso, né? Sempre gostava muito de conversar com as pessoas pra entender o porquê que elas não queriam servir. E antes que tu pense que eu era o cara que tinha essa sede pra servir... Ah, o Arruda também queria servir, lembrei agora. Antes que tu pense que eu era o cara que vibrava com o Exército, eu vou te falar o motivo que me fez querer ir pro Exército. A grande verdade é que eu queria sair da vida que eu estava. Eu estava num emprego que eu não estava satisfeito, eu ganhava pouco, eu não era tão valorizado, mas fazia sentido porque eu não tinha nenhuma habilidade extraordinária naquela época, e eu também não estava satisfeito com a faculdade que eu tinha entrado. E não só isso, cara. Meu pai me ajudava a pagar a faculdade. E assim, meu pai não é um cara que tem grana, sabe? Então, ajudar na faculdade era uma ajuda muito grande pro meu pai, assim. Tipo, pô, realmente era um dinheiro que fazia falta pra ele. E ele me ajudava todos os meses. E então, os meus pais, eles são separados, né? Então, eu, apesar de morar com a minha mãe solteira, o meu pai me ajudava ali, dando um valor pra pagar a faculdade. E eu me lembro que nesse estágio da minha vida, eu pensei muito sobre isso. Porque quando eu descobri que eu tinha que servir o Exército, por incrível que pareça, eu olhei pra isso como uma oportunidade. E eu me lembro muito bem que as pessoas que estavam lá na bateria comigo, elas não viam isso como uma oportunidade. Eu lembro que tinha gente que tava na faculdade e pensava o seguinte, pô, vou perder um ano da minha vida, cara. Meu, se o Exército me chamar, ferrou, porque eu tô fazendo vestibular, e aí, pô, isso vai travar minha vida, e eu vou ter que, pô, vou sofrer pra caramba aqui, isso é louco. Eu lembro que tinha algumas piadas, né, algumas pessoas falando assim, pô, pra que eu vou entrar no Exército? Pra aprender a carpir mato, sabe?
umas conversas assim, umas conversas meio toscas, sabe? E eu lembro que eu tinha um amigo também, o Bajo, né? Que a gente tava conversando uma vez na bateria e ele falou assim: ah, cara, te falar que se não me chamar, eu não vou não, mas se me chamar, eu vou. Falei assim pra ele: porra, é claro que se te chamar, tu vai, né? Não, o exército vai te convocar, vai falar, tu tá dentro e você vai sumir, porra, o exército vai atrás de você, caramba. Então, se te chamar, chamou, não tem pra onde correr. Foi interessante essa época do Bajo. Mas enfim, o que acontece, pessoal? Essa época da minha vida era uma época muito complicada, porque eu tava ali com os meus 19 anos, mais ou menos, 18 pra 19, por aí, já não me lembro muito bem, e eu tava numa época muito complicada da minha vida, que eu não tava satisfeito com as coisas, sabe? E eu não sabia muito bem o que fazer, sendo muito sincero com você. E eu me lembro que, eu lembro até hoje, o sargento perguntou assim, ó, quem aqui quer servir? Eu levantei o braço e falei, quero servir. E aí ele perguntou, por que você quer servir? Eu falei pra ele, eu não tô muito satisfeito com a minha vida, com o meu trabalho, com a faculdade que eu tô, e eu tô precisando dar um reset. Pô, eu acho que ele nunca tinha ouvido isso. Ele me olhou assim com uma cara meio surpresa, assim. Ele nem me respondeu, tipo, ele só olhou assim e falou, ah, caramba, cara maluco, sabe? Porque não fazia sentido. E eu lembro que na época eu não compartilhei isso com ninguém, nem mesmo com os meus pais, porque isso não fazia sentido. Pra quem estava de fora, vendo a minha vida ali, pô, o cara tá no 3º ano da faculdade, eu tava no 5º semestre, e a minha vida, ela tava relativamente boa, assim, sabe? Porque as coisas estavam caminhando, eu tinha um emprego, eu não tava indo mal no emprego, sabe? Mas aquele emprego não tava me fazendo bem, assim, eu sentia que eu não tava avançando, sabe? Eu tava ali há quase 2 anos já, eu acho, mais ou menos. Eu acho que já tinha uns 2 anos. E nada acontecia, meu salário não subia, eu não era promovido, enfim, eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida. E foi aí que eu tomei a decisão de entrar pro exército. Então, toda vez que alguém me chamava lá, eu falava que eu queria servir. Eu quero servir, quero servir, quero servir, quero servir. E aí a galera me chamou. Entrei no exército. Quando eu entrei no exército, eu já entrei com a cabeça assim, ó, eu vou entrar, eu vou ficar 1 ano no exército e eu vou fazer tudo o que tiver pra fazer e depois eu vou sair. Eu não quero seguir uma carreira militar. Eu não quero isso pra mim. Sabendo disso, outras coisas começaram a não fazer sentido. A primeira delas foi, pô, o fato de eu ter entrado no exército. Na época eu ganhava R$1.300 de carteira, trabalhando no shopping. Quando eu entrei no exército, eu passei a ganhar R$900. Ou seja, eu entrei num lugar que eu tava ganhando menos do que eu ganhava no meu emprego. Isso já não fazia sentido. E por isso que eu decidi não compartilhar com as pessoas. Porque se eu compartilhasse, eu sabia que as pessoas iriam falar, você tá maluco, cara. Você é louco, você vai abandonar sua faculdade agora? Lógico, né? Depois do exército, tu pode voltar pra faculdade, se você quiser. Mas eu lembro o dia que eu fui lá na faculdade e eu tranquei o meu curso. Eu fui com a minha mãe lá e eu assinei os papéis. Falei, ó, tô indo embora. Eu não falei pra minha mãe que eu não ia voltar, obviamente, né? Mas eu fui lá, assinei os papéis e eu pensei assim, cara, graças a Deus que eu tô indo embora dessa faculdade. Eu não aguento mais estudar isso aqui. Você sabe o que é uma pessoa estar diante de um desafio que é servir o exército e, pô, ela não tá nem ligando, assim, pro que vai acontecer lá dentro. Eu, de verdade, eu não tava ligando. A minha vida, ela não tava muito boa naquela época. Eu tava numa condição de vida meio ruim. Até separei uma foto aqui, ó. Olha este jovem. Olha, prepara aí o emocional, tá? Esse aqui sou eu. Voltando da faculdade, com a mochilinha aqui, no busão, tirando um cochilo. Essa era a minha vida, cara. Eu já ia pra faculdade desse jeito. Isso aqui eu tava voltando, tá? Eu não tava nem indo, tava voltando. Então, eu ia pra faculdade às 6 da manhã, aí eu fazia as aulas lá, aí depois eu voltava, meio-dia, passava em casa, comia alguma coisa, ia pro trabalho, chegava do trabalho 10 e pouco da noite, por aí, 10h30, 11h30, dormia e no outro dia começava tudo de novo. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos nessa pegada aí. Entre 2 a 3 anos, eu não me lembro exatamente. Mas qual que é o ponto aqui, pessoal? Depois que eu entrei no exército, eu comecei a notar o quanto o exército muda a vida das pessoas. Porque, cara, de verdade, nós não fomos preparados pra vida. Nós, principalmente quando eu falo nós, eu estou falando das pessoas da nossa geração. Eu sou da geração Z, eu tenho 25 anos de idade. E a geração Z, uma característica muito comum que eu já notei na grande maioria das pessoas, é que são filhos de pais separados, são pessoas que não nasceram muito com os pais dentro de casa, são pessoas que cresceram sendo crianças adultas desde cedo, sabe? Tomando decisões. Pelo menos é o que eu percebo. As pessoas que passaram pelo meu caminho ao longo da vida até hoje foram pessoas que tinham histórias semelhantes à minha. Pessoas que desde cedo tinham que esquentar sua própria comida, né? Às vezes até tinha pronta lá no micro-ondas, mas a gente esquentava a nossa própria comida, a gente ia pra escola, a gente voltava e a gente passava o dia jogando videogame às vezes, enfim. Essa era a nossa vida. Então, ninguém disse pra gente que acordar cedo era importante, que cuidar da nossa aparência seria importante, que passar uma fase
farda, deixar essa farda bem passada, bem apresentada, que isso seria importante. Que você cumprir horários pontualmente seria importante. Eu vou ser bem sincero com você. Essa parte do quartel foi muito tranquila pra mim, porque graças à minha mãe, aos meus pais, eu sempre fui uma pessoa meio, entre aspas, disciplinada, tá? Eu sempre fui uma pessoa que acordei cedo, arrumei a própria cama, fazia as minhas coisas, enfim, eu sempre tive muitas responsabilidades desde criança. Mas eu vi dentro do exército muitos jovens, muitas pessoas e pessoas mais novas do que eu, né? Porque eu era refratário. Eu vi muitos jovens de famílias diferentes, de classes sociais diferentes, que isso pra eles era uma coisa de outro mundo, assim. O cara acordava de manhã, ele não sabia arrumar a própria cama, ele negligenciava higiene básica, assim, fazer uma barba, alguma coisa nesse sentido, e o quartel ensinou isso pra ele, sabe? Mostrou que isso é importante. O quartel mostrou pra gente que uma noite de sono bem dormida vale ouro. Mostrou que tomar banho no chuveiro com água quente vale ouro também. Eu não sou desses caras de ficar tomando banho de água gelada, sabe? Mesmo que um coach venha falar pra mim que eu tenho que tomar banho de água fria, cara, eu tomo banho de água quente, porque eu já tomei banho de água fria já, a minha cota já foi lá no quartel e eu não quero tomar mais. E o exército, ele foi enriquecedor, assim, pra minha vida. Por quê? Eu me lembro bem que eu entrei com uma mentalidade muito diferenciada, cara, no quartel. Tudo que tinha pra fazer naquele lugar eu fiz. Quando saiu as inscrições pro curso de formação de cabos, eu fiz também. E eu falava pra todo mundo que eu não ia ficar no exército. Aí a galera falava assim, pô, mas se você não vai ficar no exército, por que você vai fazer o curso de cabo? Tipo, se tu não vai engajar, por que você vai fazer o curso de cabo? E eu falava, porque eu quero viver essa experiência. Porque essa experiência não vai voltar mais. E o que eu ouço das pessoas que não serviram o exército, que na época disseram assim, pô, não vou servir, não quero, isso vai atrapalhar minha vida. O que eu vejo são pessoas 5, 10 anos depois falam assim, cara, eu não servi, mas se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu teria servido. Eu acho que isso seria importante pra minha vida. É o que eu mais ouço, sabe? As pessoas falando isso. Eu servi, eu fiz o curso de formação de cabo, eu lembro que eu fiz curso de GLO também, que é tipo umas paradas pra tu desempenhar uma função de policial do exército. Eu era da linha de fogo, então fui lá pra ESA, lá em Três Corações, em Minas Gerais, fui lá atirar de obuseiro. Até tem videozinho no meu Instagram aí, a gente atirando de obuseiro. Eu era C3 na peça e, pô, o exército foi uma experiência incrível assim pra mim. Mas o que eu quero tirar de lição aqui pra você nesse vídeo? Quando você não tá satisfeito com a sua vida, quando você não tá satisfeito com a sua situação atual, eu posso dizer uma coisa pra você, cara, não deixa o medo te travar. O medo do que pode vir a acontecer. Algumas decisões que você vai tomar na sua vida, muitas vezes, pro senso comum, para as pessoas em um modo geral, não vai ter sentido nenhum. E às vezes até pra gente não vai ter sentido. A gente fica pensando, será que eu devo fazer isso? Será que eu tenho que mudar de rota? Por quê? Porque eu já comecei uma jornada aqui. Não é melhor eu terminar aquilo que eu comecei? Depende. Eu não tô aqui para influenciar você a desistir das coisas. Eu tô aqui para fazer você pensar sobre a sua vida. Porque o que estava acontecendo na minha vida? Até então, eu tava seguindo um caminho tradicional. Um caminho onde você sai da escola, você entra numa faculdade, você arruma um emprego, e aí você fica nesse emprego por sei lá quantos anos, e aí você é promovido, e aí você faz uma pós-graduação, e aí talvez você estude um inglês para deixar o teu currículo mais encorpado, e assim você vai levando a sua vida até você morrer. Só que isso não fazia bem para mim, cara. Isso era uma coisa que não me satisfazia. Eu, nessa época aqui, que eu te mostrei, eu era uma pessoa triste, cara. Eu era uma pessoa que eu me sentia incompleto. Eu lembro que eu encostava a cabeça no ônibus indo pra faculdade, e eu ficava olhando pras coisas assim e pensando, cara, será que minha vida vai ser isso aqui? Estudar uma parada que eu não gosto, e o pior de tudo, eu não sabia o que eu gostava. Esse era o pior. Eu falava assim, cara, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu pensava nisso todos os dias. Só que eu também não tinha algo pra me fazer agir. O exército salvou a minha vida, cara. O exército veio no momento da minha vida que eu precisava dar um reset. Eu precisava esvaziar minha cabeça, tirar essa carga que as pessoas colocam na gente de dar certo, de ter, cara, você tem que ter sucesso, e você tem que passar no vestibular e não sei o que. Cara, quando eu entrei no exército, eu esqueci disso tudo. Eu entrei lá e eu vivi a vida militar. Eu entrei pra ser militar. Eu respirava aquilo ali, cara. Eu aprendi várias canções, puxava canção, fiz corrida lá, corrida de 10 km, fiquei em 5º lugar na corrida, atirei de ponto .50, atirei de fuzil, atirei de pistola, atirei de obuseiro, fiz tudo o que tinha que fazer, cara, não me arrependo. E quando eu saí do quartel, eu saí uma pessoa diferente, eu saí uma pessoa muito mais humilde, eu saí de lá uma pessoa sabendo trabalhar em equipe, eu saí de lá com espírito de liderança, porque lá eu aprendi a liderar uma tropa, eu saí com espírito de líder lá, cara, eu desenvolvi isso dentro do exército.
exército. Eu parei pra refletir sobre isso, eu não tinha pensado sobre isso. Mas foi no exército que eu desenvolvi uma mentalidade e um espírito de liderança. Isso é muito importante, cara, pro mercado de trabalho. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, pô, eu vou lá pro exército e eu vou perder um ano da minha vida. Que perder um ano, cara? O que você vai fazer nesse um ano aí? Cara, se tu não passou numa faculdade muito foda, assim, tipo, passei em medicina, uma oportunidade única. Cara, a grande maioria das pessoas não passam na faculdade de medicina, essa é a grande realidade, tu não tem nada pra fazer. De verdade mesmo, eu tô falando com uma pessoa aqui nesse vídeo que não vai perder um ano da vida dela. Eu tenho certeza. A grande maioria das pessoas, principalmente da minha geração e da geração mais jovem, estão completamente perdidas na carreira profissional, na vida, não sabe o que tá fazendo, só tá seguindo a boiada, nunca parou pra pensar sobre isso. Você tem que parar e pensar sobre a sua vida, cara. O que satisfaz você? O que te deixa feliz? E se você não sabe, vai buscar resposta, bicho. Até quando você vai viver essa vida, sabe? São coisas que eu ficava me perguntando. E quando surgiu o exército, eu levantei o braço, eu abandonei todos os medos, todos os receios, eu não tava nem aí pro que ia acontecer depois. Eu tomei uma decisão, e eu vou te falar, depois disso na minha vida, eu fiquei viciado em tomar decisão. Viciado em tomar decisão. Recentemente eu tomei uma decisão na minha vida, que pra muitas pessoas isso não faz nenhum sentido. Eu larguei uma carreira, entre aspas, bem sucedida. Eu era head de marketing numa empresa, que tinha mais de 15 colaboradores. Eu tava no auge, eu tava crescendo, tava fazendo expansão internacional da empresa. Tinha um time com 15 pessoas. Quem me conhece sabe, eu não tava na baixa. Eu tava na alta e eu tomei a decisão de abrir o meu próprio negócio. Abrir um negócio com um sócio. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu fiquei viciado em tomar decisão. Pra mim é isso, cara. Pronto, acabou. Mas e se der errado, Lucas? Se der errado, recomeça. Se der errado, faz de novo. Faz até dar certo. O ponto que as pessoas não entenderam ainda é que não tem como dar errado. A vida não é sobre dar certo ou dar errado. A vida é sobre experiência, é sobre vivência. Você tá me entendendo? É sobre você viver as coisas. Olha isso aqui, cara. Isso aqui nunca mais vai voltar. Eu morro de saudade do exército. Os meus amigos do exército morrem de saudade do exército. As pessoas que não queriam servir, quando foi sair do quartel, foi embora chorando, cara. Teve gente que queria ficar e não ficou, porque não tinha espaço pra todo mundo. Alguns ficaram. Alguns estão lá até hoje, alguns amigos. Teve gente que fez concurso pra passar na ESA, passou. Teve gente que fez concurso pra entrar na polícia militar, passou. Tem amigo meu que casou, vida adulta, sabe? Tudo parte de uma decisão. Eu tenho muito orgulho, cara, de ter vestido a farda. Eu vejo as pessoas brincando na internet, falando assim, mas o exército brasileiro só serve pra carpir mato. Você que pensa, amigo, você não sabe o quanto o exército brasileiro muda a vida das pessoas, principalmente a vida de pessoas que não têm perspectiva, a vida de pessoas que são de classe média baixa, ou classe baixa mesmo, pessoas que não têm dinheiro, não têm um puto no bolso. O exército muda a vida, o exército dá perspectiva, o exército melhora a autoestima das pessoas. Olhar altivo e pensamentos nobres. Essa era uma frase que eu ouvia muito no quartel. Sempre, 100% dos casos, olhar altivo e pensamentos nobres. Erga a cabeça, pensa positivo. Você pode mais. Você pode fazer tudo o que você quiser da sua vida. Cara, pensa isso, uma coisa dessa. As pessoas falam que o exército não funciona. Cara, talvez o exército do Brasil, o exército brasileiro, talvez ele não funcione por falta de armamentos, por falta de equipamentos, por falta de sei lá o que, tecnologia, porque nós não somos uma grande potência em questão militar. Mas, cara, eu vou te falar, o exército foi uma das poucas instituições que eu, Lucas Gomes, fiz parte e que eu vi que funcionava de ponta a ponta, cara. Hierarquia e disciplina, os dois grandes pilares do exército, funcionava perfeitamente, cara. Entrava um cara lá todo torto, cara meio nóia, fumava maconha. Cara, o exército dava 3 tapas na cara desse maluco, não literalmente, mas dava 3 tapas na cara desse maluco e deixava ele reto, em posição de sentido. Não vai ficar em posição de sentido? Vai pra água gelada, vai tomar banho de água gelada. Não melhorou? Vai ficar detido. Não melhorou? Vai ficar preso até melhorar, amigo. E o cara se endireitava. E aí você vem falar pra mim, eu vou perder um ano da minha vida. Cara, você sabe o que é perder um ano da sua vida? Você sabe o que significa isso? Perder um ano da sua vida? Eu vou te dizer, perder um ano da sua vida é você continuar levando a sua vida como você sempre levou. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida te levar, amigo, pra ver onde você vai parar. Se você não assumir as rédeas da sua vida, tomar decisões por conta própria, você vai ser uma pessoa incompleta, infeliz, insatisfeita pro resto da sua vida. Eu nem sei por que eu tô dando essa lição de moral aqui, mas esse nem era o foco do vídeo. Mas eu senti que eu devia falar isso. Não é sobre servir o exército. Não é sobre você ser direita ou ser de esquerda. Ser patriota ou não ser patriota. O nosso país tem N questões horríveis, que são difíceis de consertar. Talvez você tenha uma birra com a pessoa que tá à frente do poder político, mas o exército não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Talvez você tenha um problema com o teu pai e você nem sabe, tá
trauma de infância, sabe? Problema com paternidade. Isso aí é uma outra conversa. A questão aqui é sobre decisão. Esse é o ponto. O Exército Brasileiro mudou a minha vida. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato. Eu tenho muita saudade. Se eu pudesse voltar no tempo, ou melhor, se eu tivesse a oportunidade hoje de fazer novamente, eu faria tudo de novo, sem arrependimentos. Obrigado, Exército Brasileiro. Obrigado por ter mudado a minha vida. Eu sou uma pessoa melhor, graças ao Exército Brasileiro. Obrigado.